Bem, então estamos de volta e nós vamos para a nossa lição de quinta-feira. Você pode guardar um segredo? Leia Marcos 1, 40 a 45. O que essa história nos ensina sobre Jesus e seu relacionamento com as pessoas marginalizadas da sociedade? Jesus cura um leproso. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Respondeu: e seja curado, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá apresentar-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige para a sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram a Jesus. Ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. Embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até Jesus. Esse texto é um dos mais tocantes do Novo Testamento. Mais do que o fato, é um símbolo, é um emblema da nossa vida. Ele nos mostra dois polos distintos. Em primeiro lugar, a miséria extrema a que o homem pode chegar. Esse texto pinta com cores vivas a dolorosa situação a que um ser humano pode chegar. O certo homem na Galileia começou a ter sintomas estranhos no seu corpo. Um dia verificou que sua pele estava ficando escamosa e cheio de manchas. Sua esposa, assustada, recomendou ir ao sacerdote. Ele foi e recebeu o sombrio diagnóstico: você está com lepra, está impuro, imundo. Aquele homem voltou cabisbaixo, vestiu-se de trapo e, sem poder abraçar mais sua família, retirou-se para uma caverna ou uma colônia de leprosos, bem distante da cidade. Os anos se passaram. Sua doença agravou-se cada vez mais. Agora, desenganado, coberto de lepra, corpo todo deformado, aguarda, num total ostracismo social, a chegada da morte. Até que um dia, fica sabendo que Jesus de Nazaré estava passando pela Galileia. A esperança reacendeu seu coração. Ele rompeu o bloqueio da aldeia, esguiou-se pelas ruas e prostrou-se aos pés de Jesus. Em segundo lugar, a compaixão infinita do Filho de Deus. A atitude natural de qualquer judeu seria escorraçar com aquele leproso e atirar pedras nele. O leproso estava infringindo a lei, pois era impuro. Não podia sair do seu isolamento, mas Jesus sente compaixão por aquele homem, chegando e toca-o, cura-o e devolve-o ao seio da sua família, restaurando-lhe a dignidade da vida. Esse incidente é um exemplo solene da sombria condição humana afetada pela doença mortal do pecado. Também é um retrato da compaixão e do poder absoluto de Jesus para curar e salvar.
O leproso aproximou-se de Jesus e levou sua causa perdida a ele. Ele se aproximou tanto de Jesus, a ponto do Senhor poder tocá-lo. Isso é digno de nota, porque a lei ordenava: habitará só em sua habitação e será fora do arraial. Esse leproso não se escondeu, mas correu em direção a Jesus. Não corra de Deus, corra para Ele. Não fuja de Jesus, prostre-se aos seus pés. Ele o convida: vem a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. O leproso demonstrou plena submissão no verso 40. O leproso não exige nada, mas suplica com fervor. Ele não decreta, roga. Ele não reivindica direitos, mas clama por misericórdia. Ele não impõe seu querer, mas demonstrou plena submissão à vontade soberana de Jesus. E Jesus lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, no verso 44. Por que Jesus deu essa ordem? Por duas razões. Primeiro, porque sua campanha na Galileia era evangelística e não uma cruzada de milagres. Jesus estava percorrendo a cidade da Galileia com o propósito de pregar o Evangelho. Ele veio para buscar o perdido, para remir os homens de seus pecados, e não apenas para curar suas enfermidades. Em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6,26. Jesus queria ser conhecido como um portador das boas novas e não como um realizador de milagres. O diabo sempre quis distrair Jesus de sua missão, fazendo-o escolher o caminho da fama em vez do caminho da cruz. Muitas vezes o diabo escondeu-se atrás da multidão, ávidas por milagres. Os líderes judeus tinham inveja de Jesus. O Senhor sabia que eles estavam se levantando contra ele e ele não queria apressar sua posição. Jesus não queria provocar uma crise prematura. O homem curado não conteve sua alegria e entusiasmo, diz o texto. Mas, depois que ele saiu divulgando com alegria aquele milagre, aquela notícia se espalhou por todos os lugares. Isso não lhe dava o direito de desobedecer a uma ordem expressa do Senhor que o libertara do cativeiro da morte. Jesus mandou aquele homem ficar calado, mas ele falou. Hoje Jesus nos manda falar e nos rebelamos, nos calamos. A desobediência desse leproso purificado não é tão condenável quanto a nossa desobediência atualmente. Somos ordenados a falar das boas novas, do Evangelho a todos, e não falamos a ninguém. A desobediência sempre produz resultados negativos, diz o evangelista Marcos, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus estar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Verso 45. A apresentação de Jesus nas sinagogas da província foi interrompida. O Senhor não alimentou a curiosidade da multidão que o buscava apenas para ver ou receber seus milagres,
por isso permaneceu fora das cidades, em lugares afastados. Concluindo, aquele homem recobrou sua saúde e sua dignidade. Ele foi reintegrado ao seio de sua família. A sinagoga é o convívio social. Ele deixou de ser impuro e tornou-se aceito. Jesus ainda hoje continua curando os enfermos, limpando os impuros, restaurando a dignidade daqueles que estão com a esperança morta. Venha hoje mesmo a Jesus. Coloque a sua causa aos seus pés. Ela pode estar perdida para os homens, mas Jesus é o Senhor das causas perdidas. Ele pode restaurar sua vida, seu casamento, sua família e fazer de você uma bênção. Você e eu, o que fazemos por Jesus? Continuamos a sua missão na pregação do Evangelho? Damos o testemunho de Jesus, da sua promessa, da volta gloriosa onde quer que estejamos? Veja bem, a missão de Cristo é a nossa missão. Até a próxima lição, a lição 3, controvérsia. Até lá, se Deus permitir. Desculpe, eu me emocionei.